Programa Fé Perfeita. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, que sua graça esteja sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre a sua vida, e que tenhamos todos um momento maravilhoso aqui enquanto meditamos na palavra de Deus. Agradeço a sua audiência, peço que você divulgue o nosso programa para seus amigos, para seus parentes e que nos faça uma visita. Você é bem-vindo. O pastor César Augusto lhe dá boas-vindas. Quero no programa de hoje falar sobre um dos assuntos mais importantes das Escrituras. E começo fazendo a você uma pergunta. Você crê que Jesus Cristo está voltando? Você seria capaz de me dizer que hora é esta que nós estamos vivendo? Quero ler com você no Evangelho de Mateus, capítulo 24, o verso 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente meu Pai. Amigo, irmão, nós estamos diante de uma verdade. Todos nós conhecemos que uma mulher, ao sentir a ausência dos seus costumes de mulher, ela procura um médico, ela faz um exame para ver se ela tem ou não uma gestação pela frente. Quando ela vai ao médico, ele diz que seus costumes cessaram e o exame foi feito e deu resultado positivo, o médico interroga: quando foi a sua última menstruação, seu último dia de mulher? E ela então relata, e por aquilo ele consegue então fazer um diagnóstico e uma previsão da data provável do parto. E o tempo vai passar, e o tempo vai compor isto. A igreja nasce, ela inicia-se em Pentecostes, e ela tem uma trajetória que hoje já dura mais de 2000 anos. Agora, o momento em que nós estamos vivendo não é o início da história da igreja. Os sinais que estão diante de nós não são os sinais de que a igreja agora está iniciando o seu período de gestação para trazer o filho da promessa ao mundo. Os sinais que estão caracterizados é que a hora chegou e que o filho prometido está às portas. Que hora é que nós estamos vivendo? É a hora em que Jesus, em São Mateus 24, nos dá a parábola da figueira e diz que quando a figueira brotasse, então deveríamos estar apercebido, porque o verão estava se aproximando, a hora já estava vindo, a hora da redenção estava chegando. Esta figueira refere-se ao povo judeu, a Israel, que estaria de volta na Palestina. Então eu gostaria que você começasse a anotar em casa que isto é um sinal da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, Jesus nos diz aqui também em São Mateus capítulo 24 que como foi nos dias de Noé, seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Nós vamos retornar a Gênesis 6, entender que dias de Noé era dias da multiplicação dos homens sobre a terra, dia da beleza feminina, dia em que os homens tomavam para si mulheres sem se casarem com elas,
como nós estamos vendo acontecer na sociedade, também tudo isto são sinais da volta do Senhor Jesus. Quando você vê que nós vivemos no século XXI, que é o século em que as pessoas reclamam seus direitos, é chamado de direito dos povos, e você vê a civilização, como Jesus disse, que eles construíam, casavam, bebiam, construíam e edificavam. Você vai ver que nunca se teve tanta edificação e tanta demanda por moradia como nos nossos dias. E você vê um mundo preparado. Sem que as pessoas percebam, as grandes nações desenvolveram a bomba atômica, desenvolveram o átomo, não conseguem se desfazer, porque átomo desenvolvido não se volta ao normal, não são capazes de desfazer das armas atômicas que já existem, estão preparadas para um fim, para um objetivo. Você não percebe que cada cidade está cheia de eletricidade, não só a cidade, mas inclusive as fazendas, todas as casas, bujão de gás, todas as casas, automóveis, moto, posto de gasolina, posto de petróleo, e as pessoas pensam que tudo isto é um produto de uma evolução, é só uma evolução. Não, tudo isto, o homem, com a sua ciência, com o seu conhecimento, foi formando, como que levando para um barril, para um explosivo, o fio por onde passará o fogo para que tudo isto se propague. A Bíblia disse que Pedro olhou e viu o mundo como uma bola de fogo, queimando-se, desfazendo os seus elementos, para voltar para a terra, para que possa produzir um novo céu e uma nova terra, e uma terra fértil para o milênio. Muito bem. Quero mostrar que todos estes são sinais da vinda do Senhor Jesus. Olhamos para a sociedade, nós temos maridos, mulheres que já não se comportam como homens e mulheres. Nós temos pais e filhos que não se respeitam. Nós temos os valores que foram jogados na lata de lixo e tentam agora fazer com que as próprias crianças não saibam definir nem o que elas são, se são homens, se são mulheres. Nós temos aí o homossexualismo de maneira avantajada, porque Jesus disse que seria como foi nos dias de Sodoma. Tudo isso está claro. Mas nós vimos também aparecer os falsos profetas que estão profetizados nas Escrituras. Eu gostaria de lembrar a você que profeta no Antigo Testamento era um vidente, profeta no Novo Testamento é um pregador. Então, quando a Bíblia diz de falsos profetas, é o anúncio que cada dia apareceria um pregador com uma mensagem falsa. Mas como discernir o falso do verdadeiro? Você tem que ficar com uma coisa que as pessoas perderam completamente a referência, que é a Bíblia. Fora da Bíblia, qualquer argumento é falso. Segundo ponto, qualquer interpretação da Bíblia também é falsa. Bíblia, amigo telespectador, não é produto de especulação, não é objeto para que você faça pesquisa especulativa, mas é para que eu e você coloquemos em prática os seus mandamentos. Você vai ver que nós temos pregadores tentando dar sentido às palavras da Bíblia, procurando interpretações e dar explicações, mas uma coisa eles não são capazes de fazer as pessoas entender é que elas precisam praticar as coisas que estão escritas. Desde tudo, eu não tenho nada aqui para excluir. Então, quando você não tem um pregador que se preocupa em levar as pessoas para viver a Bíblia na sua totalidade, você tem diante de si um falso profeta. Também é sinal da vinda do Senhor. Em consequência disto, eu sou evangélico há quase 62 anos. Desde que nasci, meus pais já eram cristãos. Eu quero dizer a você que eu não vi a igreja melhorar, eu vi a igreja piorar.
Eu vi a igreja descer para a apostasia. Eu vi a moda, o mundo, tudo isto entrar na igreja. Você sabe o que é isto? Também é sinal da vinda de Jesus. Sabe por que a Bíblia, no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, Jesus faz a parábola das 10 virgens dizendo assim: e por tardar o esposo, tosquenejaram todas? Porque, na verdade, a vinda do Senhor vem sendo anunciada há anos. E se tardou, ou seja, prolongou-se o tempo para dar oportunidade para as pessoas manifestarem o que são. E você que está em casa, e você que está me assistindo, que tipo de fé é a tua? Que tipo de crença é a tua? Como você pode se dizer cristão vivendo conforme a sociedade, o mundo, as modas e os prazeres e os entretenimentos que o mundo te dá? Como você pode se dizer que está esperando Jesus se você não vive o que está escrito? Se você de fato entendesse que os dias da volta de Jesus está próximo, você entenderia o mais evidente sinal que foi dado a mim e a você. Qual é o sinal mais evidente de que Jesus está voltando? É só você olhar na Bíblia. Qual foi o sinal mais evidente que o Messias estava vindo quando Jesus veio na sua primeira vinda? Foi o aparecimento de um profeta no espírito e virtude de Elias com o nome João. O sinal mais evidente de que Jesus está voltando é que, antes da volta de Jesus, um profeta veio. Qual é a sua finalidade? Preparar um povo para o arrebatamento, trazer uma mensagem que é, na verdade, uma mensagem que vai abalar as estruturas da igreja, como estou pregando neste programa. Então, estou convidando você para abrir os seus olhos. Jesus está chegando, porque seu mensageiro já foi enviado a todos nós. Meu tempo acabou, vou chamar você para orar. Pai, que estas palavras ajudem as pessoas a entender, compreender e se prepararem para este grande momento. No nome de Jesus Cristo. Amém.